Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 23 de janeiro do ano 2020. Hoje é quinta-feira. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem da revista Chamada da Meia-Noite do mês de janeiro de 2020, do escritor suíço Samuel. Ele é de Zurique, na Suíça. É o nosso irmão Samuel, né? Ele é ancião da igreja da Chamada da Meia-Noite na Suíça. E eu recomendo aos irmãos esse ministério. No meio de tanta confusão escatológica nesses últimos dias, de tanta balela escatológica, eu te recomendo a Chamada da Meia-Noite. É um ministério sério e eu acompanho esse ministério desde 1987. Deu da época que eu me converti, que eu nunca deixei de acompanhar os ensinamentos da Chamada da Meia-Noite. São ensinos bíblicos, com base bíblica e com responsabilidade. Então o pessoal da Chamada, eles são perito no assunto escatologia. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos o trecho aqui da revista Chamada da Meia-Noite, na parte Prezados Amigos, da revista Chamada da Meia-Noite de janeiro de 2020. O tema do irmão Samuel é esse aqui, ó. É possível cansar-se com a espera pelo Senhor Jesus? A zombaria humana pode nos fragilizar. A resistência, mesmo de outros cristãos, pode ser desgastante. Então nosso irmão Samuel começa assim: Pedro nos adverte enfaticamente: quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Porque desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. O tema, aqui continua o nosso irmão Samuel da Chamada da Meia-Noite. O tema do retorno do nosso Senhor é iminentemente importante, mas parece que justamente nós, os cristãos, o esquecemos. Tenho a impressão de que hoje a Igreja de Jesus se assemelha a 5 virgens insensatas que não estavam preparadas para encontrar-se com seu Senhor. Mateus 25. Permita-me perguntar: será que estaríamos preparados se ele viesse hoje? Então nós temos visto essa descrença de muita gente que descrençou. Jesus está voltando, meu irmão, não pode descansar. O Senhor vai vir no momento em que não penseis. Continuando aqui o artigo da Chamada, o nosso irmão Samuel diz assim: é possível cansar-se com a espera pelo Senhor Jesus? A zombaria humana pode nos fragilizar. A resistência mesmo de outros cristãos pode ser desgastante. Ainda assim, porém, será que em nosso coração arde a esperança que diz: Jesus voltará e poderia ser hoje. O arrebatamento ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Continuando aqui no artigo da Chamada da Meia-Noite do irmão Samuel, diz assim: nos dias de Noé, quando veio a grande enchente, as pessoas tinham um sinal, a arca,
que Noé levou 120 anos para construir. Da mesma forma, também hoje nós temos diante dos nossos olhos, um sinal claro e nítido: Israel hoje é a arca. Nossos pais espirituais entenderam esse sinal. E em 1882, com o movimento sionista de Theodor Herzl, a primeira grande leva de judeus retornou à sua terra. E em 1948, o Estado de Israel acabou finalmente sendo fundado. Naquela ocasião, os cristãos do mundo inteiro disseram: a palavra de Deus está se cumprindo. O tempo das nações aproxima-se do seu fim. Em breve será removida a cegueira de Israel. Sim, um murmúrio passou por toda a cristandade. Jesus logo voltará. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Queremos estar preparados se ele vier hoje. É hoje. Hoje impõe-se a impressão de que na igreja acontece exatamente aquilo que Pedro disse. Essa é a grande tragédia dos tempos finais. Permita-me, aqui está dizendo o irmão Samuel, permitam-me reproduzir o texto com as seguintes palavras. Os cristãos dirão: afinal ele prometeu voltar. Por onde ele anda? A essa altura, nossos pais morreram, mas tudo continua como era no início da criação. Então tem muitos cristãos que estão aí, meus irmãos, zombando da volta de Jesus. Mas ele vai vir no momento em que não penseis. Por que digo isso? Aqui está dizendo o irmão Samuel, aqui da chamada da meia-noite. Porque, de qualquer modo, o mundo não se interessa por Jesus, muito menos pelo seu retorno. Se é uma coisa que as pessoas não querem e as pessoas não se interessam, é pelo retorno de Jesus Cristo. O mundo pouco se importa com Deus e seu reino. Por isso serão os cristãos aqueles que dirão: quando será o seu retorno? Ele ainda demora. Então tem muitos crentes que já estão zombando, dizendo: ele não virá. A igreja verdadeira, a igreja de Filadélfia, está dizendo: ele virá. A igreja apostata, a igreja zombadora, está dizendo: ele não virá. Estes são os escarnecedores dos últimos dias. Acaso os nossos pais, continua aqui a revista chamada da meia-noite, acaso nossos pais espirituais não pregavam: Jesus voltará? O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Esteja pronto se ele vier hoje. Agora, muitos crentes se cansaram, talvez desiludidos ou desencorajados com a longa espera, mas Jesus voltará assim mesmo. Justamente quando os crentes pensarem: meu Senhor se demora a voltar. Lucas 12:45. É aí que ele vai vir, quando você estiver pensando: o meu Senhor tarde virá. Quando você estiver pensando que ele não vai vir, é aonde ele vai vir, meu irmão. Então tome cuidado para você não perder o arrebatamento da igreja. Eu tenho visto essa descrença, eu tenho visto esse desânimo no meio do povo maranata nesses últimos dias. Terminando aqui o artigo da chamada da meia-noite, diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão de noite. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados irmãos, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. 2 Pedro 3, 9, 10, 13 e 14. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Artigo então do irmão Samuel, que é ancião da igreja da chamada da meia-noite na Suíça, na cidade de Zurique. Que Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo.